Entrevista do dia. Hoje nós vamos entrevistar Fabiano Chagas, que é ortopedista. Tenho também a participação aqui nos estúdios. O Fabiano, pois não, Bruno? São os outros integrantes aí da Hotel, que nosso convidado de hoje, né? Os nossos convidados de hoje, o Carlos Macedo e a doutora Jussara, mas não estiveram presentes, está conosco aqui o doutor Fabiano Chagas. Fabiano Chagas, que é ortopedista, né, doutor? Muito bom dia, muito obrigado pela presença. Isso, bom dia, eu que agradeço aí a oportunidade e um bom dia a todos aí. O senhor é um dos proprietários da Clínica Cottrell. Sim, sou um dos sócios proprietários da Clínica Cottrell de São José dos Campos e agora a gente inaugurando a nossa unidade aqui em Taubaté, a partir de hoje. Seja bem-vindo. Eu agradeço, obrigado. O senhor conhece bastante Taubaté, porque o senhor é formado aqui pela Faculdade de Medicina em Taubaté? Sim, eu fiz a residência, né, no Hospital Universitário aqui de Taubaté. Ah, fez residência. O isso, senhor é formado onde? Eu sou formado no Rio de Janeiro, na cidade de Vassouras. Sim. E vim fazer a residência aqui em Taubaté no ano de 2005. Fiquei aqui na residência até 2009, são 4 anos de residência que eu fiz. E depois eu permaneci até 2012 como staff no grupo de ombro e cotovelo do Hospital Universitário aqui de Taubaté. Perfeito. Então eu tenho uma história aí já longa aí com a cidade. Já bebeu a água Sim. Dizem que tem a bica do bugre aqui em Taubaté, tem uma tradição aqui em Taubaté que você tomar daquela água, mora aqui, viu? Não vai embora. Então acho que o senhor não tomou água, já passou em frente à bica do bugre. Morei 4 anos, mas não tomou a água da bica do bugre. Acho que não. Mas o senhor é de Andradina? Sou de Andradina, interior de São Paulo. Fiz faculdade no Rio. Divisa com Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, é verdade. A gente comentava aqui, eu tive uma passagem, já tive lá em Andradina, é muito longe, não? É longe e quente. Deus, longe e quente, é muito verdade, quente. Uma temperatura, aquela região de Presidente Prudente e todos os outros presidentes, porque lá é Prudente... Venceslau, presidente Venceslau. Aquela região lá é muito quente mesmo. Muito quente, né? Mas seja bem-vindo agora, de uma forma definitiva aqui para Taubaté. Sucesso aí para a clínica, né? O que é que o senhor pretende oferecer nesta clínica para o povo taubatiano e também das cidades aqui vizinhas? Sim, então, a Cottrell, a gente já está lá em São José como proprietário da Cottrell, já tem há mais de 40 anos lá em São José dos Campos, e como sócio proprietário lá nós estamos desde 2009. E o que é que a gente quer trazer aqui para Taubaté é o que a gente promove lá em São José, que é uma ortopedia especializada, né, juntamente com a fisioterapia. Porque a gente entende que a ortopedia e a fisioterapia, eles formam uma força muito grande no combate das patologias ortopédicas. Tem uma ligação. Muito grande, muito grande. E aí a gente entende que esse binômio aí é muito forte e acho que é o que a gente quer propor aqui para a cidade também de Taubaté. Ou seja, são duas áreas que são a pessoa que tiver um problema ortopédico, que necessite também da fisioterapia, já existe ali uma conversa colada dos profissionais envolvidos no tratamento. Isso facilita, doutor? Sim, justamente. Essa proximidade entre o ortopedista e o fisioterapeuta é muito importante no tratamento das patologias ortopédicas, porque a grande maioria das patologias necessita do tratamento fisioterapêutico. Então, você tendo uma equipe unida, né, junto, discutindo os casos com a proximidade muito grande dentro do mesmo ambiente, isso facilita muito a recuperação dos nossos pacientes. Facilita em que sentido, doutor? Na recuperação mais rápida, né, uma recuperação mais assertiva, e porque você tem o ortopedista e o fisioterapeuta em constante comunicação, avaliando a evolução da patologia. Então, eu acho que isso é o que a gente teve um grande sucesso lá em São José e a gente está trazendo aqui para Taubaté também. Isso é muito bom, porque o corpo humano é até interessante isso. Eu gostaria até que o senhor profissionalmente falasse sobre o assunto, né? Porque são duas referências, né? Nós temos aí as crianças que sofrem ferimentos por se exporem ao perigo constantemente, os jovens pela prática esportiva e, obviamente, acidentes também, abusam um pouquinho, né, de velocidade e tudo mais.
E nós temos os mais velhos, os idosos, que começam a sofrer um problema da fraqueza dos ossos. Sem querer, eles têm ali uma contusão, né? Às vezes até no pentear o cabelo tem uma contusão no ombro. É mais ou menos assim, doutor? É isso mesmo, perfeito, muito bem colocado aí, Pedro, essa sua colocação, porque a ortopedia, ela é desde criança, os cuidados são desde criança até os mais idosos, né? As crianças, que nem você falou, né? São os acidentes brincando, são as fraturas, os entorces. Os jovens, muitas vezes na prática de esportes e nos acidentes, moto, bicicleta e acidentes automobilísticos, que geram lesões muito graves. E já na idade dos idosos, né? A questão da osteoporose, né? Que também propicia um aumento aí no risco de fraturas. E a evolução das doenças degenerativas, que são as tendinopatias, as artroses, que numa idade mais avançada elas são muito, muito frequentes. Tá vendo, Bruno? Vantagem de ter 66 anos de idade. Você fica falando, Pedro, qual é a vantagem de ter 66 anos? Eu passei por tudo isso. Passei pelas contusões quando criança, quando jogava futebol, juventude, e agora 66 anos já tem que tomar cuidado. Né? Tem que tomar cuidado porque ainda insisto em andar de moto e às vezes você segurar uma moto com o pé, né? No pé ali para dar um desequilíbrio, você vai com o pé, você acaba sofrendo contusões ali. Eu já passei por tudo, aliás, eu estou passando pela essa terceira fase, viu, Bruno? Sem sombra de dúvidas. Aliás, perguntar para o doutor Fabiano justamente essa questão das fraturas, porque a gente está em uma região com um grande número de rodovias, uma via dutra que diariamente passa por problemas de acidentes, e acidentes que envolvem motociclistas, motoristas de carro, e consequentemente acontecem as fraturas, acontecem os problemas, tanto é que no Hospital Regional do Vale do Paraíba há um setor específico justamente para atendimento a vítimas de acidentes de trânsito. Como o senhor vê essa realidade aqui da região para a área da ortopedia? Então, isso é muito importante aqui na região, a gente ter esses hospitais, né, que nem o Hospital Universitário e o Hospital Regional, que dão esse apoio aí nos acidentes, porque é uma região, que nem você falou, muitas estradas, muitas rodovias e muitos acidentes com muitas lesões graves. Então, a ortopedia, ela tem um papel fundamental na reabilitação desses pacientes, né? Como são lesões muito graves, então o trauma, porque a ortopedia ela é dividida em ortopedia e traumatologia. Então a parte da traumatologia pegam pacientes muito graves e que necessita, na maioria das vezes, tratamentos cirúrgicos de urgência, e se você não ter um tratamento de reabilitação adequado, você aumenta muito o risco de sequelas. E, geralmente são pacientes jovens e isso vai acarretar uma sequela nesses pacientes que vai ser pro resto da vida, né? Então é muito importante o atendimento nesses hospitais de emergência e após isso o acompanhamento e a reabilitação nas clínicas aí de ortopedia e fisioterapia. Neste momento, Bruno, só um minutinho, a gente continua assim com a entrevista, com a conversa, mas neste momento nós vamos com o intervalo comercial e também as condições das estradas aqui na região, com oferecimento da HS Autopeças, 35 anos de credibilidade. Eu continuo com a entrevista com o Dr. Fabiano Chagas, que é ortopedista, pela rede social, e daqui a pouco de volta também pela 99 FM. Muito bem, continuo aqui com o Dr. Fabiano Chagas. Você tinha pergunta, Bruno? Exatamente. A respeito de quem sofre acidente, é um acompanhamento para o resto da vida, doutor? Sim, não necessariamente. Depende muito das lesões. Mas existem lesões que o acompanhamento é constante para o resto permanente da vida. Isso. Mas a maioria das lesões, ela tem um período ali de reabilitação. A partir de um certo momento, o paciente ou ele volta ao estado normal ou ele vai ter uma sequela parcial ou uma sequela mais grave. Depende muito da contusão. Depende muito. Da recuperação, depende muito do que aconteceu, do histórico, né? Isso. Tá. Mas geralmente você tem um espaço aí, varia muito dependendo da lesão, o tratamento até onde você vê que o paciente esteja evoluindo.
A partir do momento... Por falar em evolução, nesse ponto, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse, porque me parece, eu já falei a minha idade aqui, já entreguei o ouro, né? Antigamente haviam lesões que inclusive impediam uma pessoa de continuar praticando esporte, jogando futebol, por exemplo, né? Fraturava o tornozelo e encerrava a carreira, machucava o joelho, encerrava a carreira. E às vezes até a fratura de tíbia e perônio fazia o cidadão perder a condição de atleta dele. Isso daí na década de 60, década de 70. A ciência também evoluiu bastante na ortopedia, doutor? Sim, evoluiu muito, viu, Pedro? É uma questão assim, hoje as técnicas cirúrgicas evoluíram demais, os materiais cirúrgicos evoluíram muito. Então hoje, assim, os atletas, eles com as lesões que você citou aí, eles conseguem tranquilamente voltar a praticar o esporte e de uma forma profissional até, não só, né, como uma prática de lazer, mas os atletas profissionais hoje, eles têm essas lesões, fazem os procedimentos cirúrgicos e voltam a atuar normalmente. Então, assim, a ortopedia nas últimas 3 décadas aí evoluiu demais. Eu acho até interessante, recentemente, só para dar exemplo, nós tivemos a contusão aí do Renato Augusto, que é jogador do time do Corinthians. O que aconteceu com o Renato Augusto, no meu tempo, lá na década de 70, 80, ele levava 6, 8 meses para a recuperação. Ele foi recuperado em 2 meses. Isso é um trabalho, tanto é aí que eu falo que o binômio ortopedia e fisioterapia é muito forte. Porque desde o diagnóstico, você identificar uma lesão, você fazer o procedimento cirúrgico, que é a parte ortopédica, e aí entrar na reabilitação, esse espaço de tempo, um depende do outro. É tanto bem feito a parte cirúrgica, com as novas técnicas, quanto essa reabilitação precoce e de uma forma efetiva. Isso encurta o tempo de reabilitação, melhora a reabilitação desse paciente. Então é o que você falou, antigamente você demorava 6 meses, hoje você está em 2 meses. E isso é devido a esse casamento entre a ortopedia e a fisioterapia. Então esse binômio é muito forte. Então eu acho que é o que a gente propõe hoje na Cotrel e que eu acho que o resultado é excelente. Agora é importante se colocar aqui também que na ciência, né, a rapidez no atendimento é muito importante, né, para a recuperação. Às vezes uma demora pode provocar um dano até irreversível na saúde, às vezes também na ortopedia, não só na clínica geral, né, mas também na ortopedia, né? Um trabalho que poderia ser feito muito mais rápido, quando demora o atendimento, pode causar realmente danos, às vezes até irreversíveis. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Com certeza. O diagnóstico precoce, e talvez até não só o diagnóstico precoce, mas também a prevenção é muito importante. Então, por isso, os nossos pacientes que a gente sempre orienta, se você tem uma dor, se você pratica um esporte, não passou ainda por uma avaliação, faça isso. Se você tem uma dor, não fique esperando essa dor cessar sozinha. Tem alguma coisa que você sente que não está bem, procure o médico de sua confiança para fazer uma avaliação, porque uma dor, ela pode estar iniciando uma lesão, ela pode ser o início de uma lesão. Então tem como você evitar uma lesão, desde que você faça uma orientação para esse paciente, você identifica. Nesse ponto, doutor, nós estamos de volta com a entrevista agora da 99 FM. Antes até do Marcelo falar sobre o trânsito, o senhor estava falando sobre a rapidez do atendimento, da importância do atendimento, que é inclusive o que a Cotrel faz. Sim. Então, é que eu falo, o atendimento quanto antes melhor, né? Não podemos esperar ter uma lesão somente para procurar um especialista. Então, você tendo dor, você tendo algum desconforto, você procura o especialista para avaliar se aquilo pode estar sendo o início de uma lesão, por exemplo. Uma lesão muscular, uma lesão do tendão, uma lesão ligamentar. Então, assim, é importante, com o mínimo sintomas de desconforto, de dor, você procurar sim um especialista. A orientação médica é importante, importantíssima, né? Porque hoje tem muito Dr. Google que não é o adequado, né? Você tem que conversar, o amigo, ou a amiga tem que conversar com um profissional, é ele que vai indicar, porque cada caso é um caso, né? O cidadão vai lá no Dr. Google
e acaba atrasando o tratamento, até fazendo de uma forma inadequada, tomando um medicamento errado, às vezes sem necessidade, né? Sim, essa questão da pesquisa no Google, né, em relação que é normal os pacientes procurarem, isso não é muito legal, porque o mais importante na medicina em geral é o exame físico, né? É o médico avaliar, colher a história do paciente, avaliar, fazer o exame físico, pôr a mão no paciente e sentir o paciente. Isso o Dr. Google ainda não faz. Não faz. Então é muito importante realmente procurar o especialista para poder fazer essa avaliação. Um amigo, né, muito chegado, ele estava ali perguntando ali sobre um caso médico no Google, né? E daí eu falei, você tem que procurar um profissional, procura um médico, não vá ficar confiando aí e tal, né? Ele falou, não, eu quero ver, eu estou vendo primeiro o que eu tenho para ver se ele vai acertar. Né, isso é comum, viu, em consultório, incrível, é comum. Se o médico vai acertar, olha só, a barreira que vocês estão enfrentando, doutor. Né? Só é a modernidade, faz parte, a gente vai... A conversar aqui, entrevistar o doutor Fabiano Chagas, que é ortopedista, ele é proprietário, faz parte, né, da equipe de proprietários aí da Clínica Cotrel, né, bem colocado assim, doutor, Isso que o senhor aí, tem parceiros lá, não é isso, Sim, doutor? temos mais 2 sócios, que é o Dr. Carlos Macedo e a doutora Jussara, que é fisioterapeuta. É importante a gente colocar também, né, eficiência aí de uma equipe, né, na verdade é uma equipe clínica trabalhando aí com esse projeto, com esse propósito, aliás. Sim, e isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante, é na formação do nosso corpo clínico, né? Tanto da parte de ortopedia quanto de fisioterapia. Hoje em Taubaté nós temos já no quadro clínico da clínica aqui de Taubaté, são 13 especialistas em ortopedia, aonde nós abrangemos todas as especialidades, porque a ortopedia hoje tem as subespecialidades, que é coluna, ombro e cotovelo, mão e punho, tornozelo, quadril, coluna, tumores ósseos, pediátrica. Então, assim, hoje nós temos um corpo clínico bem robusto, com 13 ortopedistas iniciando aqui já em Taubaté, muitos deles, a maioria aqui mesmo da cidade. Nós nos preocupamos em pegar esses colegas aqui que já têm uma história aqui já em Taubaté, isso é muito importante, e também com quadro aí de fisioterapeutas aí também para nos ajudar. Uma coisa interessante é que além da ortopedia da fisioterapia ortopédica, nós também temos a fisioterapia uroginecológica, que também é uma forma da gente expor mais um leque maior aí no tratamento aí das patologias também uroginecológicas na parte de fisioterapia. Perfeito, perfeito. Onde fica em Taubaté, a Cotrel? Então, a Cotrel está aqui pertinho da gente aqui do estúdio, aqui na rua 4 de março, 577, né? Bem na região central, conta lá com estacionamento próprio, sem custo para os nossos clientes. Então, assim, iniciando hoje, né, de portas abertas a partir de hoje, já está funcionando. Então, os pacientes já quiserem fazer seus agendamentos, já está funcionando, e de portas abertas aí para a população de Taubaté e toda a região. Atende todos os planos de saúde, como é que é? Praticamente todos os planos de saúde. Então é só dar uma ligadinha e falar com nossos atendentes lá, que eles vão orientar da melhor forma possível aí a condução para agendamento. Tem emergência, doutor? Como é que funciona? Nós não trabalhamos com a emergência, nós trabalhamos com o agendamento o mais precoce possível para os nossos pacientes. Então, assim, como nós temos médicos diariamente, então, quando o paciente precisa de um atendimento mais precoce... Eu estou perguntando, embora a pergunta não seja pontual, né, doutor? Ela é até um tanto quanto ultrapassada. Nós tínhamos a necessidade até de clínicas, elas terem um pronto atendimento, pela falta de atendimento hospitalar no município, né? Sim. Isso já não existe, né? As emergências são, né, nos hospitais, mas nós temos as consultas assim diárias, a consulta daquele paciente que precisa de uma consulta. Nós temos a disponibilidade do profissional, esse paciente é encaixado o mais breve de acordo com a sua necessidade. Muito bom. Até pelo fato, né, doutor, de que, como o senhor disse, quanto mais rápido for o diagnóstico, exatamente, melhor vai ser o atendimento. Porque o paciente com dor, né, não dá para esperar. Então a gente entende isso e a gente tenta fazer esse agendamento o mais breve possível com um de nossos profissionais,
e aí dá esse atendimento aí precoce aos nossos hoje pacientes. Nós temos aí um atendimento perfeito por parte dos serviços, né, de remoção, e a remoção ela vai para o hospital, né, doutor? Isso, Tem vão né? para os hospitais de referência, que no caso aqui é o hospital regional, né, referência em trauma aí, nas emergências de trauma, e tá aí para fazer um belo atendimento aí. A grande diferença, inclusive, de atendimento, que a gente vê Corpo de Bombeiros e vê o SAMU, né? É que o Corpo de Bombeiros atende fraturas, ele atende acidentes com fraturas. E o SAMU é clínico, é atendimento clínico. Sempre é perguntado, sabe, se houve queda, se houve acidente e tudo mais, porque um é um, o outro é que... Eles fazem um direcionamento ali do Corpo de Bombeiros, né? E normalmente o SAMU leva para um posto médico da cidade e o Corpo de Bombeiros leva para o hospital. A diferença do atendimento deles é essa daí. É isso, doutor? É mais ou menos isso, sim. É mais ou menos isso. E na região, de uma forma geral no Brasil, aí, esses atendimentos são, pelo Corpo Bombeiro, pelo SAMU, é de uma qualidade muito boa e funciona muito bem. Agora, a recuperação, as pessoas fazem em clínicas de recuperação, né, de tratamento de ortopedia, de fisioterapia. É assim que existiu uma evolução de atendimento. Né, isso. É feito o tratamento ali de emergência, cirurgias de emergência. Esse paciente recebendo alta, ele vai fazer o acompanhamento nas clínicas de especialidades ortopédicas, como a Cotrel, por exemplo. E aí ele vai fazer todo o segmento dele, tanto ortopédico quanto fisioterapêutico, nessas clínicas, né? No caso, a nossa Cotrel, e até a sua alta definitiva. Muito obrigado pela aula, viu, doutor? Tá bom? Não, eu muito que agradeço aí a todos. Realmente todos. uma pessoa muito competente, o doutor Fabiano Chagas, que é ortopedista, ao lado do Carlos Macedo, o ortopedista, e Jussara, fisioterapeuta. Eles são proprietários da clínica Cotrel, que está aqui na rua 4 de março, número 577, aqui em Taubaté. Tem o telefone, por gentileza? Temos o telefone, são 2 telefones, é o 39220061 e o 981990595. Na internet tem o sítio também para uma visita tem virtual? www.clinicocotrel.com.br. Muito obrigado pela presença, viu, doutor?